Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira, um excelente início de semana para todos nós, com a paz de Jesus. Estamos aqui neste momento iniciando mais um Evangelho Diário, este nosso encontro que nos reunimos aqui como uma grande família para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, sintam-se envolvidos pelo amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante para juntos aprendermos, buscarmos uma palavra de esperança, de consolação para o nosso coração. Meus amados irmãos, estamos aqui hoje iniciando o nosso momento de unir o Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo da obra Jesus e Atualidade. Meus amados irmãos, nós estamos passando por todos os capítulos da obra Jesus e Atualidade. Aliás, já estou aqui com a minha obra, eu deixo ela sempre aqui do lado. Conforme eu vou fazendo os evangelhos diários, sempre fica aberto aqui do lado para ir acolhendo no coração os esclarecimentos de Joana de Ângeles. Então, a todos os irmãos que tiverem a obra aí também em sua casa, deixem ela aí do lado. Hoje, no capítulo 14, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre posses. Joana até titula esse capítulo Jesus e posses, sobre o possuir na terra. E eu digo que Joana vai nos convidar a um novo olhar sobre as verdadeiras propriedades da terra. Mas antes da gente começar, já falei aqui um pouquinho do tema de hoje, vamos fazer juntos uma oração inicial? Hoje a gente está começando não só mais uma manhã, mas estamos também começando mais uma semana em nossa vida. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus nosso Pai por mais uma semana que se inicia. Vamos pedir a Deus que nos ampare nesses novos dias, que se chegarem até nós notícias inesperadas, se chegarem até nós palavras desafiadoras, que possamos ter a paciência para passar por tudo isso. Vamos também pedir a Jesus, o nosso grande irmão, Jesus, o médico de almas, para que Ele tranquilize o nosso coração. Se estamos passando por uma enfermidade, ou se tem um irmão muito querido nosso que está enfermo, que Jesus, o grande médico de almas, possa conceder a força para passar por esses instantes. Que o Espírito nosso possa compreender o propósito divino de estar enfrentando essa enfermidade em nossa vida. As enfermidades, elas não chegam à toa no nosso caminho. Sempre tem um propósito para nos ensinar. E pensar que através da enfermidade do corpo a gente encontra a cura da alma. Todos nós estaremos sempre encontrando a cura da nossa alma através de alguns processos enfermos do corpo. E Jesus sempre nos dá força para passar por esses momentos. Não é fácil perder a saúde física, que eu digo. A gente fica preocupado, a gente não sabe como vai ser amanhã, a gente precisa se reconstruir muitas vezes. Criar novas coisas para a nossa vida, um novo olhar. Não é fácil, mas que possamos com muita fé enfrentar esses dias de enfermidade, pensando que é a cura da nossa alma que está chegando para todos nós, um aprendizado, uma mudança interna vai acontecer e que a gente possa tirar um melhor proveito desse momento que a gente está passando e com muita força no coração. Também vamos pedir a Jesus, o nosso grande guia, o nosso grande modelo da humanidade, que Jesus possa amparar a todos os nossos irmãos da terra, aqueles que passam por dificuldades físicas, aqueles que passam por dificuldades emocionais, aqueles que estão
cansados de carregar o peso de sua própria cruz. Que Jesus dê força a todos esses irmãos para não desanimarem na jornada da vida, mas para continuarem a caminhada. Pois o Cristo nos promete as bem-aventuranças e jamais nos esqueçamos disso, para todos aqueles que enfrentarem com resignação o que precisa ser passado em cada reencarnação. Meus irmãos, hoje vamos pedir coragem, fé e muita esperança no amanhã melhor. Que essa semana ela possa ser preenchida de boas ações, de atitudes no bem e de palavras que irão refletir Jesus em cada gesto nosso. Meus irmãos, são com essas palavras iniciais para a gente começar a nossa semana. Eu convido a todos para iniciarmos então o capítulo 14 de Joana de Ângeles. E para a gente começar esse capítulo 14 hoje, na verdade eu vou pedir um auxílio aí ao Evangelho segundo o Espiritismo. Já irei iniciar trazendo um pedacinho desta grande obra que está conosco aqui diariamente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, lá no item 9, nós temos ali para nós um exemplo, como se fosse uma historinha, um exemplo assim para a gente imaginar. E eu queria ler para nós, para a gente começar a nossa reflexão. Lá é nos dito: um viajante que chega em um albergue, bom alojamento lhe é dado, se ele pode pagar. A outro, de poucos recursos, vai para um menos agradável. Quanto ao que nada tem de seu, vai infelizmente dormir ao relento. Bom, então o Evangelho nos coloca aqui três opções. Três viajantes que estão aí preparados para fazer uma viagem, chegam no seu destino e vão até um albergue. Se ele tem condições financeiras boas, ele vai pagar por um bom lugar para ele ficar. Se ele tem uma condição razoável, ele vai para um lugar razoável. Agora, se ele nada possui para conseguir pagar um lugar para ele ficar, infelizmente, ele vai ficar ao relento. E nessa passagem é nos dito que o mesmo acontece conosco, com a nossa chegada no mundo espiritual. Depende do que nós possuirmos no coração para sabermos para qual lugar iremos. Meus irmãos, se o nosso coração estiver possuído dos tesouros eternos, teremos condição de ir para um lugar melhor. Se o nosso coração estiver razoável ali e adquirido poucas coisas aqui interiormente, mas adquiriu uma coisa ou outra, a gente também vai para um lugar ali mediano. Agora, se a gente passou a existência inteira e não trabalhou em adquirir nada aqui dos tesouros eternos do coração, não iremos para um lugar muito bom. Não teremos para onde ir no sentido, a gente sempre tem para onde ir, na verdade, mas no sentido de um lugar mais tranquilo, mais elevado. Quando a gente adentra no mundo espiritual, o lugar que nós iremos, digamos assim, não um lugar circunscrito, mas a condição ali do nosso espírito vai depender do que a gente auriu de posse no coração. E isso é uma coisa para a gente refletir aqui hoje. Porque quando nós falamos de posses e de possuir, geralmente a gente pensa só nas coisas materiais aqui da Terra. Uma casa, um carro, bens materiais, dinheiro, uma conta no banco recheada. A gente pensa em coisas físicas. Só que hoje eu queria convidar a todos nós para enxergar o possuir, não aqui das coisas materiais, mas o possuir dos bens eternos, do Espírito. A gente se dedica tanto a trabalhar, a gente trabalha uma vida inteira para possuir as coisas materiais. Por que também não dedicar tempo, não esforçar-se para construir as coisas, as posses do Espírito, os tesouros eternos? Joana de Ângeles, neste capítulo 14, ela diz algo que eu falo que é aquelas frases que nós iremos carregar
para a vida eterna, aquele ensinamento que marca o nosso coração. Em poucas palavras, Joana diz: rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Então, olha um novo olhar aí de posse, de riqueza que Joana traz. Rico é todo aquele que doa. Rico é todo aquele, meus irmãos, que possui os tesouros eternos do coração. Riqueza, meus irmãos, não se limita às riquezas das questões físicas e materiais, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo que a gente possui hoje e nessa existência é para auxiliar o nosso espírito na caminhada dele. Mas quando a gente cumprir essa caminhada, isso tudo aqui fica e a gente parte continuando a nossa jornada. E aí, muito mais importante do que possuir todos esses recursos aqui para nos ajudar na vida terrena, é possuir os recursos do espírito, do coração, os sentimentos mais elevados, os sentimentos mais nobres. É sair dessa existência mais ricos interiormente do que quando a gente adentrou. E a pergunta que eu faço para todos nós, hoje, se fosse o nosso último dia aqui na existência terrena, o que a gente construiu no nosso coração? Que virtude a gente está trabalhando aqui dentro? Quais são as obras eternas que nós deixaremos? O que a gente preparou dentro de nós para sair dessa existência melhor do que quando a gente adentrou? Riqueza, meus irmãos, é ter a consciência tranquila de que a gente está cumprindo os nossos deveres, trabalhando no bem e se melhorando a cada dia. Não adianta a gente ter tudo quanto é coisa material, o carro do ano, a casa nova construída, o emprego com aquela fortuna toda, terras, bens materiais. Não adianta a gente ter tudo isso e continuar vazios no espírito. Aí vem aquelas sensações de vazio existencial, de dúvidas da vida, aquelas perturbações, aqueles questionamentos, aquela angústia que não tem fim. E a gente fica ali tentando pensar, da onde está vindo tudo isso? Eu tenho o carro do ano, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego bom, eu tenho diploma, tenho várias coisas que são importantes aqui para a vida material. Tá, mas o que a gente tem para preencher o espírito? Essa é a grande questão. A gente não preenche o nosso espírito com coisas físicas e materiais, com coisas passageiras. A gente preenche o nosso espírito são com as coisas eternas, as posses eternas do espírito. A gente preenche o nosso coração cumprindo o nosso dever que a gente veio cumprir nessa existência, fazendo bem, vivendo o amor, seguindo cada dia melhores. Por isso, meus amados irmãos, não nos apeguemos às coisas passageiras aqui da matéria, porque como Joana de Ângeles nos coloca, apego aos bens materiais se torna uma jaula para nós, nos aprisiona, nos estagna, limita a nossa visão só o aqui e agora. Temos que enxergar como espíritos eternos à vida e não como apenas uma única existência. Por isso, vamos começar hoje construindo em nosso coração os tesouros eternos para a vida. Em cada escolha pensemos, isso é melhor para a vida eterna? Em cada palavra pensemos, essa palavra soaria bem olhando como vida eterna? Como a gente lida com o próximo, enxerguemos o próximo como espírito eterno,
Porque quando a gente enxerga o próximo como um espírito eterno, nós compreendemos que ele tem as suas limitações também, assim como nós temos, e que ele também vai melhorar, assim como nós iremos melhorar. Então a gente não guarda rancor, a gente não guarda ofensa, a gente não fica com tanta raiva, porque a gente enxerga aquela pessoa como um espírito que também está buscando melhorar, que também está querendo crescer dentro das condições dele, assim como nós. Então vamos enxergar a vida como eterna e não como só o aqui e agora, nos apegando a coisas, a pessoas, a sentimentos, a situações que irão passar. Pois tudo passa, meus irmãos. Vamos nos dedicar a construir o que é eterno para o coração. Meus amados irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar hoje o nosso encontro dessa segunda-feira, iniciando já a nossa semana com uma reflexão para o nosso coração. Eu convido para a gente estar com o coração em paz, com o coração em Jesus, encerrando aqui com sementes do Evangelho no jardim da nossa alma. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco neste momento. Eu desejo, olha, um bom dia para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. O nosso eterno carinho para toda a nossa família do Evangelho Diário. Lembremos que essa também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Até amanhã, com a bênção de Deus.